Bom, o nosso trabalho aqui sobre métodos e processos. Os alunos são Bruno Já, Diego Pierre, eu, Eric Siqueira, Henrique Boaredo, Caleb Silva e Matheus Maurício. A nossa empresa analisada, ela é especializada na gestão de facilities e serviços variados, né? Ela é uma empresa que possui ampla experiência no mercado. Ela atua aí há várias décadas, atende diversos setores, né, como indústrias, comércios, hospitais e instituições de ensino, né, em diversas localidades aí. Ela diferencia também pela aplicação da tecnologia, né, de ponta na gestão dos seus serviços e pelo constante aperfeiçoamento, né, da sua equipe, assegurando, querendo ou não, a excelência e a qualidade das suas entregas. E, bom, nos processos escolhidos, né, nos processos selecionados que a gente fez, máquinas, ferramentas e instrumentos, né, que são ali essenciais para garantir a eficiência e a qualidade das atividades industriais e da manutenção realizada pela organização, né. Conferências de medição, que é uma etapa indispensável ali para validar e verificar as atividades realizadas, sendo vital para a gestão de contratos, emissão e recebimento de pedidos, além do controle, né, financeiro da empresa, é claro. Gestão de estoques, por último, que é fundamental para assegurar a disponibilidade e agilidade nos serviços de manutenção oferecidos pela empresa. E bom, no razão de ser, né, máquinas, ferramentas e instrumentos basicamente representam o compromisso da empresa com a excelência na entrega de serviços, garantindo que os equipamentos estejam sempre em perfeitas condições, né, para a execução ali eficiente e segura das atividades. Já em conferência de medição, a gente busca evidenciar aí a confiabilidade e a precisão dos serviços, né, reforçando os valores de excelência e melhoria contínua, além de demonstrar o comprometimento com a qualidade e a confiança dos clientes. E por último, gestão de estoque. Ela reflete o cuidado, né, da empresa em assegurar a continuidade e a eficiência operacional da utilização das tecnologias modernas, né, junto ali com as práticas de gestão eficaz, destacando a atenção aos detalhes e o empenho de atender as demandas com a qualidade e a pontualidade. E bom, como os dados foram obtidos, né? Os dados do nosso trabalho eles foram coletados por meio de observações diretas no ambiente de trabalho, né? Através do nosso Insider, possibilitando aí a obtenção das informações detalhadas e precisas, né? Sobre a nossa empresa. E essa metodologia proporcionou uma compreensão ampla, né? Dos processos adotados, permitindo a gente identificar aí práticas eficientes, né? Garantindo a operação sustentável e o desempenho consistente de alta qualidade da nossa empresa. Bom, pessoal, vou falar um pouco da nossa ferramenta Cipó.com, né, da parte de máquinas, ferramentas e instrumentos. A gente selecionou alguns players que eles funcionam dentro do processo, né, para o nosso fornecedor, o supplier. A gente tem as empresas que são registradas num sistema de fornecimento. Na parte de entrada, input, nós temos a solicitação de itens realizada por via de sistema, né. O nosso processo ele vai ter por objetivo suprir a necessidade de materiais para a execução e operação das atividades solicitadas pelos clientes. Isso que são previamente firmadas sobre jurisdição contratual. Já na saída, a gente vai ter o quê? Um processo de aquisição e fornecimento dos itens necessários para a execução das atividades. O que sempre tem em mente que a gente tem que atender as demandas conforme algumas especificações e prazos acordados. E o nosso cliente vai ser a unidade solicitante, né? Já no nosso ICOM, nós temos as solicitações de itens realizados via sistema. A gente percebe aqui que você tem a repetição, né? Porque o input do CIPOC e do ICOM ele não pode ser diferente. Então, já na parte de controle, nós temos requisições contratuais, normas internas, políticas de suprimento seguindo processos internos pré-estabelecidos, enquanto na saída nós vamos ter processos de aquisição, fornecimento de itens necessários para a execução das atividades, novamente atendendo as demandas conforme especificações já pré-acordadas. Na parte de mecanismo, né, nós vamos ter departamento de suprimentos, sistema de gestão de solicitação e a equipe responsável pela análise e aquisição dos itens. Bom, agora esse POC em conferência de medição, a gente vai ter aqui no fornecedor, né, que são basicamente as máquinas, né, as operações das máquinas. Entrada e input, a gente vai ter o levantamento das informações, né, que são ali as emissões de pedido, o lançamento de notas, né, os dados mesmo coletados e entregues para a conferência. No processo vai ser a preparação dos equipamentos de medição, né, não tem muito mistério, a execução da medição em si, o operacional, né, digamos. A saída vai ser os relatórios,
O cliente vai ser o departamento de controle de qualidade, né? Vai ser ele quem vai receber ali as conferências que são realizadas dentro desse setor. Já no ICOM, na entrada, vai ter o levantamento de informações internas, né? Mesmo processo praticamente do CIPOC ali, com a emissão de pedidos, dados de serviços executados e notas de lançamento. Controle vai ser o registro das informações e das emissões, né? Controle de verificação, dos procedimentos do serviço, a revisão do orçamento em si. Na operação, né, da conferência de medição vai ajudar a identificar claramente os elementos ali que são necessários, né, para a gente garantir uma execução dos contratos e um fluxo ali constante, né, dos serviços e materiais, além, é claro, de checar e revisar os processos financeiros, né, e o mecanismo é realizado através dos sistemas de gestão e controle, de ferramentas de conferência e análise, né. Bom, partindo aqui para a parte de gestão de estoque, no CIPOC começamos com os fornecedores que fornecem as informações internas, emitem pedidos e registram as notas de lançamento. A entrada são os materiais e peças necessárias para manutenção. O processo envolve o monitoramento e a reposição dessas peças essenciais. E a saída é garantir que o estoque esteja pronto e disponível para uso imediato. O cliente é a equipe de manutenção que vai utilizar esses materiais. Já no ICOM, começamos com a entrada, que são as previsões de consumo baseadas nas ordens de serviço. O controle estabelece regras para gerenciar a variedade de materiais e itens perecíveis. A operação envolve o armazenamento correto dos materiais e o registro de sua saída para o uso nos serviços. E, por fim, o mecanismo é o sistema de gestão de estoque, que usa a tecnologia como código de barras para registrar e controlar os produtos. Bom, pessoal, já passando para essa parte do 5W1H, que vai dizer um pouco sobre, dar algumas informações, né, conceituais dentro da empresa, ou principalmente na parte dos processos, né, nós vamos ter aqui o quê? É o mecanismo utilizado para controle das solicitações de suprimentos de unidade. Já a gente vendo quando ele vai acontecer, será quando houver solicitações de equipe operacional de campo localizadas nas unidades mobilizadas. E onde? Em um software interno e corporativo, né? Normalmente o Fluig ou algum tipo de intranet. E na parte física, vão ser para recebimento dos itens ou almoxarifado localizado na base, né? O porquê? É para que haja fornecimento de ferramental no emprego das atribuições de quem vai ser necessariamente o setor de suprimento interno. Bom, já na parte de conferência e medição, o que, né? Para realizar a conferência de medição das atividades e serviços realizados, quando, né? Após ali a emissão dos pedidos ou contratos, né? Perpassando as etapas até chegar ao faturamento, que é o final do nosso processo de conferência de medição, onde no ambiente virtual, claramente, né? Ali através dos sistemas integrados. E por quê? Garantindo ali, né? As atividades e serviços realizados de acordo com os parâmetros esperados, evitando erros, né? Nos outros processos. E quem? A engenharia, né? A engenharia, a gestão de contratos e setor financeiro e faturamento, né? Setor financeiro e faturamento. Bom, para finalizar essa parte do 5W1H, né, com gestão de estoque, o que tem como objetivo monitorar, controlar e repor o estoque de materiais essenciais para as atividades de manutenção, quando é realizado após o recebimento e conferência de materiais, quando é realizado o acompanhamento contínuo dos níveis de estoque e a reposição conforme a demanda, onde no almoxarifado ou depósito da empresa, onde os materiais são sempre armazenados e organizados para fácil acesso. Por quê? Garantir que os materiais necessários para os serviços de manutenção estejam sempre disponíveis, evitando interrupções e atrasos nas operações. E quem? Né? A equipe de logística e compras, né? Que é responsável pelo controle e reposição do estoque, e a equipe de manutenção que irá utilizar esses materiais posteriormente. Vou falar sobre os indicadores, máquinas, ferramentas e instrumentos. Vou começar pelo custo total de aquisição, indicador de resultado. Esse indicador ele avalia não só o preço de compra, mas também os custos logísticos de armazenamento. Ele é essencial para identificar onde é possível reduzir gastos, melhorar a eficiência, dessa forma geral. O outro indicador, a taxa de atendimento no prazo, é onde a gente mede a eficiência das entregas de materiais dentro do prazo, como o nome diz, e é algo que impacta diretamente na confiabilidade da empresa, né? Porque basicamente mede
se tudo está funcionando do jeito correto dentro do prazo. O último indicador seria o índice de qualidade dos fornecedores, e ele ajuda a garantir que os itens recebidos atendam os padrões, evitando problemas como defeitos ou necessidade de retrabalho, para evitar que as coisas precisem ser refeitas e, enfim, ocupando mais tempo dessa forma. Eu vou falar um pouco sobre os indicadores de conferência de medição. E os indicadores de desempenho. Nós temos o percentual de medições com erro em relação ao total de medições realizadas. Esse indicador ele é utilizado para medir as quantidades de mediações realizadas, calculando a porcentagem de medições que apresentam erro em relação ao total de medições efetuadas. Então, o cálculo do resultado se dá por essa fórmula. E nos indicadores de resultado, nós vamos medir o impacto final ou produto do processo da conferência de medição. E esse indicador ele busca medir o impacto da conferência de medição na produtividade do processo, com foco na quantidade de medições conferidas corretamente por unidade de tempo. O aumento da produtividade reflete a eficiência do processo de medição, além de contribuir para o aumento maior da quantidade de dados precisos, o que é fundamental para otimizar o processo e a operação geral. Dando prosseguimento aqui à apresentação dos indicadores, né, chegando no processo de gestão de estoque, nós temos o primeiro indicador de desempenho, que ele é o percentual de ordens de reposição, e ele mede a porcentagem de ordens de reposição que atendem adequadamente às necessidades de estoque. Ou seja, quantas das ordens realizadas para reabastecimento têm sido de fato eficazes em atender a demanda do inventário sem excessos ou faltas. Né, o seu objetivo é avaliar a eficiência dos processos de planejamento e execução do reabastecimento de estoque. E ele permite verificar se o sistema de reposição está funcionando adequadamente, garantindo assim, né, que os itens necessários estejam disponíveis no momento certo e na quantidade certa, sem provocar excessos ou rupturas de estoque. Falando um pouquinho do indicador de resultado, nós temos o percentual de atendimento à demanda, que mede a porcentagem de pedidos atendidos dentro do prazo e com a quantidade correta, sem a necessidade de reabastecimento emergencial ou falta de itens. Ele analisa ali a capacidade do processo de gestão de estoque em garantir que os itens sejam disponíveis para atender às necessidades de operação ou dos clientes. E o seu objetivo é avaliar a eficiência e adequação da gestão de estoque em atender a demanda sem causar interrupções nas operações ou custos adicionais com compras urgentes. Então, esse indicador ele ajuda a verificar se o planejamento ocorre de maneira eficaz, garantindo que o reabastecimento ocorra no tempo correto e no momento necessário. Vou falar um pouco sobre o BPMN de máquinas, ferramentas e instrumentos. Ele começa quando o cliente abre o chamado, e aí passa para o planejamento, identifica a necessidade de ferramental específico para atendimento, verifica o escopo contratual, e depois de solicitar o orçamento, passa para o fornecedor, aí ele emite o orçamento, faz a devolutiva financeira, e depois de passar pelo planejamento no setor de compras, passa para o comprador, gera a ordem de compra, o setor financeiro valida, emite devolutiva, e depois de preparar o envio, o almoxarifado recebe o objeto, confere a nota fiscal, e está tudo ok, basicamente. E depois disso passa para o planejamento contactar o cliente, e depois que chegar no cliente, ele avalia o atendimento. No BPMN de conferência de medição, nós temos 3 raias, que seria o setor de planejamento, a equipe de conferência e medição e o setor financeiro. O início se dá pela necessidade de uma mediação. É passado por uma tarefa de usuário, se ele levantar dados e informações, e logo depois a emissão de um pedido em uma tarefa automática. O pedido é recebido e encaminhado para uma tarefa manual para realizar a medição. Após a definição se esse pedido está correto ou incorreto, a gente pode ter uma revisão do pedido e ele ser revogado para uma nova medição. E caso ele esteja correto, a medição é aprovada através de uma tarefa de usuário. A solicitação de nota fiscal ocorre de forma automática e o registro também em uma outra tarefa. A medição
tem o resultado apurado e o resultado salvo, e numa tarefa automática é catalogado e ocorre a baixa no sistema, e a medição é conferida no final. Bom, passando aqui para o processo de gestão de estoque, o BPMN ele tem início quando há uma necessidade de material. Então, no caso, apenas na RAI nós temos a unidade de tratamento, e quando há essa necessidade de material e o material não está disponível, nós temos ali uma necessidade de realização de compra e a compra é realizada. No caso do material estando disponível, ele pode ser tanto para uma aplicação retornável de EPC, como para um consumo de EPI. Sendo de consumo de EPI, é realizada uma tarefa de usuário, no qual é realizado a baixa do estoque, né? E sendo necessário sua reposição, o material é comprado novamente, tendo em vista que ele foi utilizado, e caso não haja necessidade de reposição, o material é aplicado. Já no caso do tipo de uso ser aplicação retornável EPC, o material é empenhado e ele pode retornar ou não, e sua condição é avaliada, podendo ser alterado de local ou então realizado sua manutenção. A manutenção é realizada e, consequentemente, esse material pode retornar ao estoque. E caso essa manutenção não tenha eficácia, né, não seja eficiente, o estoque é realizado baixa desse material e o material vai para a atividade de gerenciamento de resíduos, consequentemente, o material é descartado, finalizando todo esse processo. Bom, falando um pouco sobre os handoffs de máquinas, ferramentas e instrumentos, começando pela unidade solicitante, ela envia para o sistema de gestão de solicitações as informações que precisam, as informações detalhadas, né, sobre os itens que estão em pauta. Seguindo, o sistema de gestão valida as requisições, repassa para o departamento de instrumento, de suprimentos, para que eles analisem e iniciem o processo de aquisição. Depois disso, o departamento de suprimentos se comunica com os fornecedores de ordens de compra, com as especificações necessárias e com os prazos que precisam. E, por fim, os fornecedores entregam os itens para o suprimento e que o direciona para a unidade solicitante. Eu vou falar sobre os handoffs de conferência de medição. Temos a equipe de manutenção para os operadores de máquinas, que seria a equipe de manutenção. Ela é responsável pela calibração e preparação dos equipamentos de medição. Uma vez ajustados e prontos para uso, a responsabilidade pela operação desses equipamentos é transferida para os operadores de máquina. Esses profissionais devem estar capacitados para utilizar os instrumentos corretamente e realizar as medições conforme necessário, garantindo uma precisão e confiabilidade dos dados coletados. Do operador técnico de medição para o sistema restrito, o operador técnico de medição realiza a medição da máquina ou peça, utilizando os equipamentos preparados pela equipe de manutenção. Após a medição, os resultados são registrados, seja de forma manual ou por meio de sistema digital, para garantir que todas as informações estejam devidamente documentadas e prontas para análise posterior. Operador de medição para o controle de qualidade. As medições registradas, o próximo passo é o envio dos dados para o controle de qualidade. O responsável por esse setor verifica os resultados para garantir que eles estejam dentro das especificações e tolerância estabelecidas pelos padrões de qualidade da empresa ou pelas exigências do cliente. Caso os dados estejam dentro do esperado, o processo segue para as etapas subsequentes. Caso contrário, são tomadas ações corretivas, se necessário. Controle de qualidade para a supervisão, gerência. A análise do resultado pelo controle de qualidade é crucial para identificar qualquer não conformidade. Quando os resultados não atendem aos parâmetros exigidos, os dados são repassados para a supervisão ou gerência, que será responsável por determinar as ações corretivas ou ajustes necessários no processo de produção, seja em relação às máquinas, ao processo ou ao próprio produto. Supervisão e gerência para operações de produção.
Após a análise da gerência, o feedback sobre os resultados é transmitido aos operadores ou à equipe de produção. Caso sejam identificadas falhas ou necessidade de ajustes, as orientações são passadas para as medidas corretivas que sejam aplicadas imediatamente. Essa comunicação é essencial para que o processo produtivo seja ajustado de acordo com as recomendações da supervisão e continue em conformidade com os padrões estabelecidos. E controle de qualidade para os clientes internos do arquivo. Após a realização das correções e ajustes necessários, o controle de qualidade emite um relatório final, que pode ser enviado para o cliente interno ou externo, ou arquivado para referência futura. Esse documento serve como registro final do ciclo de conferência de medição, garantindo que todas as etapas de verificação e ajuste tenham sido realizadas com precisão e conforme os requisitos de qualidade. Dando prosseguimento aos handoffs identificados, nós temos os handoffs do processo de gestão de estoque. Né? Então, o processo envolve uma sequência de transferências de responsabilidade entre diferentes etapas e departamentos para garantir a entrega eficiente de materiais necessários. Né? Então, primeiramente, nós temos a solicitação de materiais para o sistema de gestão de estoques, que é a necessidade de materiais ou equipamentos para um serviço identificado e registrado no sistema de gestão de estoques, e esse registro garante que o pedido seja formalizado e que o fluxo de materiais seja devidamente controlado. Consequentemente, é contratado o departamento de suprimentos, que após a validação da requisição, o sistema encaminha a solicitação para o departamento de suprimentos, que será responsável por providenciar o pedido de compra e garantir que os itens solicitados sejam adquiridos conforme a demanda. E esse departamento ele emite a ordem de compra, que contém detalhes das especificações de materiais solicitados, como quantidade, qualidade e prazo de entrega. E essa comunicação, juntamente com o fornecedor, formaliza essa solicitação. O fornecedor realiza a entrega dos materiais, fornecendo a documentação necessária, como nota fiscal e certificado de qualidade, garantindo assim que os itens atendam os requisitos especificados. E após esse recebimento e conferência de materiais, o departamento de estoques informa a disponibilidade dos itens para utilização, finalizando o processo de suprimento e garantindo que os materiais estejam prontos para atender a demanda. Então, esses handoffs são essenciais para garantir a fluidez do processo de gestão de estoque, evitando falhas de comunicação e garantindo que os materiais certos estejam disponíveis no momento certo e com a qualidade esperada. Bom, agora sobre os possíveis problemas identificados em máquinas, ferramentas e instrumentos. O primeiro seria a dependência excessiva de fornecedores específicos. Isso acontece porque muitos dos equipamentos utilizados são extremamente específicos e só vêm de alguns fornecedores. Isso acaba gerando interrupções no fornecimento e pode aumentar o custo, também atrapalhando os contratos que dependem desses equipamentos, né? Outro problema seria a baixa qualidade de itens fornecidos, que seria basicamente quando os materiais entregues não se encaixam nas especificações ou apresentam defeitos. Isso também não só atrasa os processos, mas acaba gerando retrabalhos e custos extras, né? Porque acaba precisando refazer tudo. Eu vou falar sobre os possíveis problemas identificados de conferência de medição. A falta de integração sistêmica seria a falta de integração entre os sistemas de gestão dificulta o compartilhamento de dados e gera inconsistências. A solução é adotar um RPM ou um CRM para melhorar a integração. Dependência de entradas manuais. A falta de sistemas atualizados resulta em muitos registros manuais, aumentando o tempo e a possibilidade de erros. A automação de APIs e Python pode resolver isso. E a falta de padronização de relatórios de medição. A ausência de formatos padrão dificulta a interpretação e comparação de dados. A solução é criar modelos de relatórios padronizados, fluxo de aprovação ineficiente, a validação em várias etapas, sem automatização, gera gargalos e atrasos. A solução é simplificar o processo e automatizar fluxos de aprovação. Bom, passando aqui para os possíveis problemas identificados do processo de gestão de estoque. Primeiramente, nós temos
a falta de visibilidade e controle do inventário, que é ocasionado por dados imprecisos e sistemas integrados. E para ser solucionado, é necessário investir em tecnologias que unifiquem e apliquem rastreamento. Outro problema pode ser o excesso de estoque ou produtos obsoletos, ele é ocasionado por uma previsão de demanda imprecisa e falta de rotação de estoque. Para ser solucionado, pode ser implementado ferramentas de previsão e controle FIFO. Outro problema é a ineficiência na reposição de estoque, ocasionado por uma falta de política clara e processo de aprovação lentos. E para ser solucionado, deve estabelecer níveis mínimos e máximos e agilizar aprovações. Outro problema pode ser a falha na integração entre setores, que é ocasionado justamente por sistemas desconectados e falta de comunicação. Para ser solucionado, promove-se a integração de sistemas, como o uso de ERP, por exemplo. A falta de rastreabilidade e auditoria é o último problema possível identificado, que é ocasionado por processos manuais e falta de controles internos rigorosos. E para ser solucionado, deve-se adotar tecnologias de rastreamento e realizar inventários periódicos. Então, esses são os possíveis problemas identificados do processo de gestão de estoque. Bom, pessoal, depois de a gente ter um breve bate-papo aqui, né, com o nosso insider, a gente pode perceber que, apesar do setor de planejamento já estar um pouco assoberbado, a gente achou interessante que colocássemos mais duas etapas, né? E essas etapas seriam a realização da análise e seleção dos fornecedores, que é, como a gente já tinha dito, é uma possível falha, e a avaliação do desempenho do fornecedor, né? Para que a gente possa ter uma gestão de oferta, né, de ativos de forma mais excelente, que, como a gente já disse, né, nas formas aí anteriores. Bom, as diferenças que nós fizemos no processo de conferência de medição é basicamente a gente integrou os sistemas, né? E a gente cortou também algumas partes. E primeiramente, né, o que a gente fez na parte de emitir pedidos e enviar eles via CRM, né? Antes era feito sem a ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. Retiramos também o receber pedido, né? Já que o processo de CRM ele faz automaticamente. Depois o processo segue como antes, e caso o processo dê incorreto, o reenvio dos pedidos são através das EPIs automatizadas, ao invés de ser feito manualmente, como era. As próximas alterações que a gente também fez foi no analisar automaticamente, através da linguagem Python, coisa que não existia antes. Depois a gente salva esse pedido via CRM. E, por último, a gente cataloga e dá baixa no sistema integrado, que antes, novamente, era feito manualmente. A principal alteração foi o sistema integrado. Bom, no processo redesenhado de gestão de estoques, nós utilizamos o software de CRM também para automatizar alguns processos e otimizar o tempo da gestão de estoque. Então, basicamente, já na primeira parte de empenhar material, nós substituímos por empenhar material via CRM, assim como na parte de realizar retorno de material, que antes era feito por um funcionário e passou a ser feito de modo automatizado utilizando o CRM. E também, né, no momento de analisar e dar baixa no estoque, ao invés de utilizar funcionários para analisar e dar baixa, podendo cometer erros e levando mais tempo, melhoramos isso utilizando e criando um sistema automatizado, que realiza uma análise automática e dá baixa no estoque, possibilitando uma melhor otimização de tempo e diminuindo consideravelmente as chances de erro que poderiam ser cometidos quando feito manualmente pelos funcionários. Com isso, o processo foi redesenhado, melhorando no quesito de eficiência e otimização de tempo, e claro, né, nós só automatizamos os processos que faziam sentido, porém ainda tem tarefas manuais, feitas por funcionários da empresa, como alterar o local do material, realizar manutenção do material e gerenciar resíduos. Bom, falando agora sobre esse tópico realizado por gestão de gestores, de máquinas, ferramentas e instrumentos, achei importante destacar que, por conta da complexidade das operações e as diferentes áreas envolvidas, esse processo acaba exigindo uma gestão específica. Para que funcione bem, é necessário que os setores solicitados e o departamento de suprimentos estejam interligados. E isso garante um alinhamento de informações e expectativas correspondentes à realidade durante o processo. Além disso, os gestores também precisam
que os sistemas integrados, né, facilitem o acompanhamento das solicitações, como compras e entregas. Isso permite que as decisões sejam mais rápidas, mais eficazes e mantenha uma continuidade das operações e evite atrasos, como eu citei anteriormente. Concluindo, eu acho que é essencial que haja uma comunicação direta entre os gestores das áreas, porque, como eu disse, são diversas áreas e isso pode atrapalhar num processo tão longo, e promover uma gestão mais centralizada, mas também flexível, para que possa resolver problemas que possam surgir. Dando prosseguimento, a parte realizada por gestão de gestores de conferências de medição, a análise dos processos de conferência de medição sugere uma gestão compartilhada entre gestores das áreas envolvidas, como planejamento, conferência de medição, o setor financeiro. Cada gestor supervisionaria sua parte do processo, com coordenação entre os líderes para promover uma gestão colaborativa. A presença de um líder de processos seria essencial para alinhar as atividades e objetivo entre os setores. A melhor abordagem seria um escritório de processos com suporte técnicos e consulta, garantindo autonomia e flexibilidade operacional, além de fluidez e alinhamento nas ações de gestores. Bom, respondendo essa pergunta aqui de maneira breve, para o processo de gestão de estoque, dada a diversidade de setores atendidos pela empresa, como indústrias, comércio, hospitais, como falado lá na introdução pelo Eric, é essencial uma gestão de estoque centralizada, com o gestor responsável por coordenar processos e garantir a integração entre logística, compras e manutenção, estabelecendo aí um diálogo e uma comunicação fluida entre esses diferentes setores. E esse modelo vai assegurar a uniformidade, a eficiência e o alinhamento com as necessidades operacionais, evitando excesso ou falta de materiais. O gestor deve definir as melhores práticas, otimizar o controle de estoque e oferecer suporte às equipes locais, garantindo flexibilidade nas operações, além, é claro, de garantir a eficiência e otimizar a gestão de recursos. Para finalizar, gostaria de agradecer a sua atenção. Foram 3 longos processos que nós destrinchamos aqui para vocês. E, enfim, gostaria de agradecer pela atenção e muito obrigado.